Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edu Vasconcelos, sou brasiliense em Harvard e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é College List, quais são os critérios que devem ser levados em consideração quando você estiver escolhendo as universidades que vai aplicar nos Estados Unidos. Então, pessoal, a primeira coisa que você deve estar se perguntando é o que é isso de College List. Realmente, isso não é um conceito que aparece aqui no Brasil. College List é a lista das universidades para as quais você vai mandar o seu currículo nos Estados Unidos da América. A maioria das universidades está cadastrada em um sistema chamado Common Application. Só que quando você coloca o seu perfil lá, o seu currículo, não vai automaticamente para mais de 4.000 universidades. Você escolhe as específicas que você quer mandar e cada uma delas exige um custo e um grande trabalho. Então, o comum é que estudantes brasileiros apliquem para de 6 a 15 universidades norte-americanas e elas têm que ser muito bem selecionadas. Agora que você já sabe o que é uma tal de College List, qual é o sentido de você pesquisar bem as universidades para as quais você vai aplicar? A primeira coisa de todas é a seguinte: você já tem o não de todas as universidades. O sim, ele só vai estar disponível para aquelas que você decidir aplicar. Então tenha isso em mente. Você pode ser apaixonado por todas as universidades dos Estados Unidos, mas se você não realmente definir aquelas que vão entrar na sua lista e que você vai verdadeiramente aplicar, não tem nem chance de você ir para ela. Então começa desse conceito muito básico. A oportunidade de sim vem por meio de uma college list bem montada. Logo em seguida, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: durante o application a gente não visualiza que vão ser 4 anos da nossa vida, é muito tempo que a gente vai estar imerso em uma instituição de ensino em outro país. Então, se você não se preocupar com a cultura da universidade, as organizações que estão lá presentes, a forma como você vai ser acolhido, tem chance de você passar, chegar lá, não se sentir feliz, não gostar e ter que voltar pro Brasil. Então, e até mesmo um caso de você, isso aí presta muita atenção, que é a de você passar para a universidade norte-americana, não pesquisou direito se ela dava bolsa ou não recebe bolsa e não vai poder ir. Então, a capacidade de você viver os 4 anos depende da sua college list. E para fechar, tem uma coisa muito interessante, que é que vai chegar uma hora no final da sua aplicação que você vai ter, às vezes, uma ou duas ou mais universidades para as quais você vai ter que escolher se você vai, e você vai se sentir muito mais confortável com essa decisão se você já tiver conhecido essas universidades antes. Porque senão vai ser uma obrigação. Ou vai. Não vai ter assim, vai ter que aprender a gostar. Que tal você começar a gostar das universidades antes, decide que você vai aplicar para elas e depois quando você passar, poxa, chuchu beleza. Vai saber então, vai ser com muita tranquilidade que você vai direcionar o seu lugar pelos próximos anos. Então, show de bola. A College List não só garante a sua felicidade pelos próximos 4 anos, mas ela realmente pode aumentar muito a chance de que o seu projeto de application realmente dê certo. E quando a gente fala de College List, o primeiro conceito muito importante que surge é o tal do fit. O que é o fit? O fit é o quão conectado você está com determinada instituição de ensino, com a universidade. O fit representa, por exemplo, será que essa é uma universidade que você vai se adaptar bem? Que apresenta as melhores características para você? Então é meio que uma combinação. O quanto você e essa universidade combinam. Essa é a ideia do fit. Quanto você e a universidade combinam. E o fit ele se baseia, para você encontrar a universidade que mais combina com você, você precisa fazer 2 coisas. A primeira é uma introspecção. O que é introspecção? É você refletir sobre você mesmo. Quais são as suas prioridades, as suas necessidades, as coisas que para você são não negociáveis. E em segundo lugar, além da introspecção, a gente tem a pesquisa. Você precisa descobrir quais universidades apresentam aquilo que dentro de você é uma necessidade. Então depois que você faz introspecção e pesquisa, você vai conseguir entender muito bem para onde você deve aplicar. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre introspecção. E no próximo vídeo a gente fala sobre pesquisa. Uma coisa já que eu digo para vocês é que o fit não tem nada a ver com quão renomada é a universidade, o quão conhecida. Eu tenho um fit muito grande com Harvard, porque eu sempre assisti Harvard e ela aparecia nos filmes. Não é assim que funciona. A universidade ela pode ser a mais renomada do mundo. E você pode não ter fit nenhum, não combinar nada com ela. Isso na verdade, faz total sentido. Então, por meio do fit, você aprofunda as questões que devem ser levadas em considerações para a sua college list. E eu acho que a primeira coisa que você tem que refletir é muito simples. Perguntas. Se pergunte. E eu considero que são 3 perguntas que você tem que fazer para você entender um pouquinho mais sobre quais são as suas prioridades. Então a primeira coisa é, cara, o que para você não pode deixar de faltar? Então, por exemplo, bolsa, esporte, vou direto pro Brasil, uma cidade muito perto? Pense em o que para você é não negociável. Essa é a primeira pergunta.
Segunda pergunta que você tem que fazer. Como é que você quer viver os próximos 4 anos da sua universidade? Você quer viver em um lugar grande, um lugar pequeno, rural, urbano? Você quer viver em um lugar com muitas culturas ou um lugar mais americano? Olha lá. E o que você quer ter como legado desses 4 anos? Isso é uma pergunta muito legal. O que a universidade vai te proporcionar para que você deixe uma marca? Ela vai te possibilitar que você realmente desempenhe muito na área que você gosta? Vai te dar oportunidade de crescimento a ponto de você deixar um legado? Então essa é uma pergunta muito boa. E, por exemplo, a Brasil Conference de Harvard foi algo que eu vi uma oportunidade de legado muito legal. A Conferência Brasil que o estudante de Harvard organiza. Então, a partir do momento em que você fez essas reflexões pessoais, vamos partir para algo que combina a reflexão pessoal com o que a universidade pode apresentar. Então a primeira coisa é o fit acadêmico. O fit acadêmico é um dos aspectos mais essenciais. Por quê? Você está indo do ensino médio para a faculdade. Você precisa entender se aquela experiência de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, vai ser satisfatória para você. E cada universidade tem um perfil acadêmico muito diferente. E essa é uma coisa muito interessante. Existe como se fosse uma cultura de cada universidade que define a forma como as aulas são dadas, a forma como os estudantes interagem com os professores. E uma ponto já fundamental de você analisar é a diferença de verba disponível entre departamentos. Então, por exemplo, uma universidade como o MIT tem muito mais verba para engenharias do que para as humanidades. Então, olhe para as universidades e pense, o quanto o departamento onde eu quero estudar lá, sei lá, física, o departamento de estudos sociais, vai receber de investimento. E aí outra coisa também é que tem universidades com diferentes prioridades institucionais. Tem universidades que a prioridade institucional acadêmica é pesquisa, que são as research institutions. Tem universidades que são muito conectadas com o mercado profissional. Então, tente avaliar, tente entender o que está por trás disso. A Universidade de Yale, por exemplo, é uma universidade muito voltada para pesquisa e para você aprender a aprender. Já a Universidade de Columbia é uma universidade que tem uma pegada mais profissional mesmo, mais profissionalizante. E há isso principalmente, eu digo de Columbia por conta do local, você está em Nova York, tem muito estágio. E há uma diferença também em como o conteúdo é ensinado. Eu sou da área de ciência política. Existem departamentos de ciência política que eles focam muito mais em história dos Estados Unidos, em política dos Estados Unidos, do que em política internacional. Então você pode pegar o catálogo das aulas e ver, cara, será que você vai ter que fazer aulas obrigatórias sobre política americana? Para mim isso não fazia sentido. Então algumas universidades foram cortadas por conta disso. E alguns exemplos disso é, por exemplo, o MIT. O MIT ele é reconhecido pela qualidade de ensino em engenharia. É uma prioridade institucional deles. A gente já tem um exemplo de que Columbia tem uma área de ciências políticas muito forte. Nova York, centro da política do mundo. Agora, o MIT não vai poder oferecer política tão forte quanto Columbia. E nem sempre as mais renomadas vão ter um currículo acadêmico que se encaixa com você. Então, por exemplo, a Universidade de Chicago, ela tem um perfil, um fit acadêmico, que ele é muito voltado para pesquisa, para introspecção e para o academicismo. Então, pessoas que são mais extrovertidas, que gostam de debater em aulas, pessoas que são voltadas muito para, por exemplo, lideranças em organizações e tudo mais. Geralmente as aulas de U Chicago têm, pelo menos essa fama de que não refletem muito isso. Eles têm um perfil muito acadêmico, muito pesquisador, sabe? Então, fica aí um grande exemplo de que o currículo de Chicago não combina comigo particularmente, né? Mas pode combinar com você, apesar de ser uma universidade maravilhosa. Então, defina suas prioridades acadêmicas. 2 perguntinhas. O que você quer estudar no exterior? O que está te levando aí para essa universidade, né? E aí você vai procurar as instituições que têm essas características. A outra coisa muito interessante dentro do fit acadêmico é o que é da liberdade. Quanto você vai ter de liberdade para pegar as aulas que você quer. Então, existem dois termos quando você estiver pesquisando sobre universidade nos Estados Unidos. O primeiro é Core Curriculum e o outro é Open Curriculum. O que é o Core Curriculum? Existem universidades que exigem que todos os alunos de todos os cursos peguem matérias obrigatórias, que é o Core. Existem universidades que têm um currículo open, aberto, que deixa você pegar nos 4 anos as aulas que você quiser. Então tem universidades como, por exemplo, a Universidade de Chicago, a Universidade de Columbia, que, cara, os alunos que vão estudar física vão ter que pegar aula de literatura, vão ter que pegar aula de filosofia, porque tá no core, o core deles é muito forte, assim como Chicago. Todo mundo pega aula de economia, por exemplo, em Chicago. Já Harvard, Carleton College, Barnard College, são universidades que têm General Requirements. O que é isso? Eles têm requerimentos, só que são mais gerais. Então, por exemplo, Harvard pede que você faça 4 aulas de General Education, de educação geral. Então, aí, tem aula de política, tem aula de tecnologia, tem aula de cultura, de muitos tipos. Você tem que pegar 4 entre essas várias, obrigatoriamente.
Já universidades como Brown e Amherst são universidades que são completamente abertas, você pode explorar o quanto você quiser. E universidades como essa, pessoas que, por exemplo, não são tão focadas em uma área só, se encaixam muito bem. Então tem gente que gosta de robótica, ao mesmo tempo quer fazer cinema, que ao mesmo tempo quer fazer tudo. E poxa, Amherst e Brown são ótimos perfis quanto à liberdade acadêmica para isso. E prosseguindo nessa área de fit acadêmico, tem um que é chamado ambiente de aprendizado. O que é um ambiente de aprendizado? É o tipo das aulas que você vai ter. Então, nos Estados Unidos, a gente tem aulas, primeiro, que são lectures. Lectures são palestras. O professor dá aula para, sei lá, 250 pessoas, você só vai ficar ouvindo e anotando. Você gosta disso? Outro tipo são as classes, né? Ou tutorials. As classes e o tutorials são aulas mais práticas já. Então, são aulas que geralmente são dadas por um assistente do professor, um mestrando ou doutorando. Você faz exercício, às vezes um laboratório. Essas são classes e tutorials. Você vai ter também os seminars. O que é um seminar? Seminars geralmente são turmas mais pequenininhas, em formato de em círculo, em que são aulas de conversar. Tipo, o professor vai ter uma proporção para alunos bem menor. Então você vai ter a oportunidade de falar, de engajar mais. Esses são os seminars, aulas mais participativas. Então, uma boa métrica para você avaliar a relação que você vai ter com seus professores, e todas as universidades disponibilizam isso, é a média, né, a razão estudante para faculty. Faculty são, por exemplo, os oficiais da universidade, professores, diretores das matérias. Então, por exemplo, tem universidade que tem uma média de um professor para cada 13 alunos. Já tem universidade que tem um professor para cada 200 alunos. Então fica de olho nisso. Você é uma pessoa que precisa de um contato muito próximo com o professor para seus estudos darem certo? Logo em seguida, a gente tem a diferença entre Liberal Arts Colleges e Research Universities. O que é um Liberal Arts College, né? São universidades menores, mais focadas no ensino. E ainda assim, são feitas pesquisas nessas instituições, mas em uma escala bem menor. Elas dedicam-se muito à missão pedagógica delas. Elas têm uma missão, elas geralmente são menores, elas têm uma cultura mais firme. Ela tem um foco maior na graduação, que a gente chama de undergraduate, né? E às vezes nem tem mestrado e doutorado. Praticamente todos os recursos são investidos na graduação. E a gente já tem as Research Universities, que geralmente são universidades bem maiores. Elas têm uma missão tanto de educar como de pesquisar. E, por exemplo, elas atraem muitos professores que são líderes nos seus ramos. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, as universidades que são muito research, os professores recebem muito investimento para fazerem pesquisas nas suas áreas. Então essa é uma diferença muito grande. Liberal Arts Colleges e Research Universities. Uma segunda área de fit é o fit profissional. Então uma ideia muito importante é que, querendo ou não, você vai estar estudando para depois encontrar um emprego na área que você gosta, sabe? Então imagina se você está fazendo tudo academicamente na universidade que não vai te levar para o lado profissional onde você quer. Então, olhe tudo que for oferecido na sua universidade em termos de estágio, networking, ou seja, quais são as comunidades que você vai poder fazer parte. É uma comunidade business muito foda, uma comunidade de ex-alunos é muito boa. Quais são os programas de intercâmbio, de estudar fora? A universidade usa a bolsa que te dá para te dar a oportunidade de estudar fora? Quais são os projetos de pesquisa que você vai ter na sua área, os trabalhos acadêmicos e práticos, os clubes que são relevantes para o que você quer estudar, e os centros, os serviços de carreira, né? Será que a universidade tem um centro para te ajudar a fazer LinkedIn? E, enfim, as atividades extracurriculares, elas são muito importantes para esse direcionamento profissional que você vai ter. Não esquece de olhar isso. Fit profissional da universidade. Tem universidade que não tem muita pegada profissional. Tem universidade que já tem muita. E depois, né, umas perguntas muito importantes de você fazer é: você pensa em voltar para o Brasil depois da sua graduação? Como você quer trilhar a sua carreira? Qual instituição te coloca o melhor posicionamento na sua carreira? Quais recursos não podem faltar para você chegar nessa carreira que você quer? Então, essas são perguntas muito legais mesmo. Logo em seguida, a gente tem o que do fit social. Cara, o fit social ele é muito diferente entre as universidades. Então, por exemplo, existem Qs sociais em universidades chamados fraternities ou sororities. O que é isso? São comunidades estudantis que geralmente os estudantes vivem. Então, por exemplo, você mora numa casa da sua fraternidade, que é para homem, da sua sororidade, que é para mulheres. E essas são organizações que promovem festas, que promovem, por exemplo, encontros para networking profissional. Então, são mais descolados, pelo menos tem essa fama. Você gosta dessa cultura de esporte, de um espírito de equipe. Então, você pode pesquisar universidades que têm um clima social de fraternidades. Então, é importante você entender como os estudantes socializam de diferentes universidades, sabe? Então, você gosta de uma universidade que não tem... Por exemplo, falam que o Chicago não tem muita festa. Você teria problema com isso? Falam que a universidade que, tem festa demais, pode até te atrapalhar. E aí? Então, outra coisa muito interessante nesse lado social é a quantidade de alunos internacionais. Então, qual é a porcentagem de alunos internacionais? Aceitação, tem comunidade de latino, de brasileiro. Comunidade brasileira é muito importante.
Será que tem um grupo da Abrasa lá? E pense em comunidades também que são importantes para você. Então, por exemplo, a comunidade LGBTQI+, a comunidade de estudantes negros, de estudantes de primeira geração, sempre fica de olho nisso. E o penúltimo fit é um fit pessoal. Então, são motivos muito privados, seus, e eu vou fazer várias perguntas aqui para te instigar a pensar no fit pessoal. Então, assim, você prefere aulas com professores mais renomados ou grandes autoridades? Ou o professor não precisa ser renomado, pode ser só um professor, mas que fique muito perto de você? Você prefere uma universidade enorme ou uma menor? Você se adaptaria melhor a um ambiente urbano, suburbano ou rural? O clima é importante para você? Você conseguiria viver num frio como o de Dartmouth? O que tem de interessante onde o campus da sua universidade é localizado? Será que tem um estágio massa ali perto? Ou não tem nada? O que a história dessa universidade tem de especial ou de não especial que você abomina? Os alunos são amparados pela instituição caso algum problema ocorra? Então o que vai acontecer se, por exemplo, você tiver algum problema de saúde mental? Os serviços de saúde, migração de carreira e emprego na universidade te atendem? Recursos tecnológicos, como funciona a comida da universidade? No meu caso, eu escolhi a Universidade Harvard porque em aspectos pessoais era uma universidade que eu já tinha visitado, é uma universidade que dava um foco muito legal para a área que eu amo, que eu me via nos brasileiros que já tinham passado lá antes, e que eu enxergava na universidade o que eu poderia contribuir para ela se tornar melhor. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E para fechar, o último fit, que ele é o fit que para mim foi o mais importante de todos, o fit financeiro. Então qual o tipo de bolsa que a instituição oferece? Só de mérito ou bolsa por necessidade? Essa universidade oferece bolsa para alunos internacionais? É uma universidade need blind, ou seja, está entre as 5 universidades que não pensam se você precisa de bolsa ou não antes de te admitir, ou elas olham sim se você precisa de bolsa para antes de te admitir e pode te negar por você precisar de muita bolsa. É uma universidade que se compromete a cobrir toda a sua necessidade financeira, então ela entra ou não no critério Full Need Match. Tem bolsa específica para latino, brasileiro ou para área que você gosta? E qual é o limite de bolsa que essa faculdade geralmente dá para alunos internacionais? Vou colocar uma planilha aqui embaixo que você consegue ver a média de bolsa para alunos internacionais de cada universidade. Então, nessa parte do financeiro é a parte mais realista. Então, será que vai ser realmente possível você ir para os Estados Unidos se a sua bolsa ela for só de metade? Será que algum brasileiro já recebeu bolsa? Eu nunca vi um brasileiro que tivesse recebido bolsa completa em Brown. É difícil também ver um brasileiro com bolsa completa em UPenn, sabe? Então, apesar de serem universidades super famosas, é difícil da gente ver uma bolsa completa por lá. Então, tenha essa consciência de que não só a college list tem que ser aspectos que são interessantes para você, mas elas também têm que ter aspectos mais práticos, sabe? Será que isso vai tornar possível a sua ida ou não? Então, essa é um vídeo sobre como você se aprofundar na introspecção, né, da sua college list, nas perguntas que você tem que fazer para você conhecer um pouco mais de quais universidades você tem que ir para os Estados Unidos e com base nessas reflexões que você vai fazer a sua pesquisa, que é o próximo vídeo que a gente vai gravar sobre college list. Um grande abraço, pessoal. Acompanhe o nosso Instagram do Vasconcelos DF e no nosso canal do YouTube que tá vindo vídeo aí a rodo. Boa college list para vocês, saibam que esse é realmente um fundamento do seu application. Abração, tudo de bom.